Você veio para a igreja, deixa jogo e resultado para lá, ok? Então, já que veio para cá, mergulhe com a cabeça, corpo, alma e espírito nesse lugar. Hoje, o que Deus tem para nós, hoje, ainda, irmãos, meu Deus do céu. Irmãos, vai lá em Lucas 18, por favor, abram suas Bíblias, Lucas 18, e eu quero, se não estou enganado, colocar aqui o que vai acontecer hoje. Lucas 18, nós viemos caminhando, agora é a quarta mensagem de Lucas 18. Lucas 18, nós passamos pela viúva persistente. Quem veio a esse culto, por favor? Muito bom. Mais abaixo, a partir do verso 9, nós viemos aqui na parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Quem veio nesse culto? Muito obrigado, ok? E nós temos também aqui, a partir do verso 18, a colocação da condição do jovem rico, em que chega para Jesus no último culto perguntando o que deveria fazer para a vida eterna. E Jesus disse para ele: vende teus bens, dá aos pobres ou às viúvas e me segue. Existem mais duas colocações ainda também nesse Lucas 18 que daria para colocar 6 pregações. 6. Existe quando Jesus ele fala com as crianças, ele ordena, porque foi impedido as crianças chegar até ele, e os discípulos tomam um carão dizendo: Jesus, deixai vir a mim os pequeninos. E também quando Jesus prediz, coloca aqui a sua morte e a sua ressurreição também, não muito aceita ou talvez não muito entendida pelos discípulos nesse momento. Lembrando então, tudo isso faz parte da pregação que nós iremos ouvi-las. Agora, Jesus agora na próxima pregação, ele está a caminho de Jerusalém. Eu já venho falando isso desde do versículo 1, das 4 pregações, dizendo: Jesus está na sua última viagem, lembra disso, né? Na última viagem, até com os leprosos, né? Está na última viagem, ele está indo a se entregar. E agora o texto diz, se você for olhar aí, no verso de número 31 do mesmo capítulo, está aí, Jesus prediz a sua morte, também a sua ressurreição. Então, ele está a caminho de Jerusalém. Agora ele vai passar por uma cidade que, para você entender, se você não lê os 3 evangelhos, como eu estou fazendo, juntando os 3 sinóticos, você vai entender como um só. Ele está passando por 2 cidades com o mesmo nome, a Jericó antiga e a Jericó nova. Alguém sabia disso, que existe 2 Jericó? Alguém sabia? Não? Para todo mundo uma só, né? Mas existe uma Jericó que foi construída por Herodes, e nós iremos ver o fundo da palavra, qual o motivo dessa outra Jericó. Faz parte isso, não é para mostrar que eu li, que eu sei, não, para você entender, porque um texto vai dizer que ele está saindo de Jericó, e outro texto vai dizer que ele está entrando. Um texto vai apontar um milagre, ele entrando em Jericó, e outro texto vai mostrar ele saindo. A gente fala: caramba, será que esses caras estão falando a mesma língua? O que é isso? Cada um fala o que é agora. Não, é porque tem uma Jericó que ele está saindo, e tem uma Jericó que ele está entrando, ok? É a nova Jericó. Vamos lá, Lucas capítulo 18, verso 35, por favor. Lucas 18, verso 35. Quem está com fome aí da palavra? Palavrada hoje, hein? Vamos lá. O nosso título de hoje é a capa de Bartimeu. Nosso título de hoje é a capa de... Está vendo como que eu separei ali a palavra Bartimeu? Bartimeu. Nós iremos aprender sobre isso aí também. E nós iremos enfatizar, do meio da mensagem para lá, o que nos restringe aqui a saber e completar a capa desse homem, chamado Bartimeu, o mendigo e também cego. A capa de Bartimeu, ok? Ou do Bartimeu. O primeiro tópico que nós iremos ler aqui é Lucas 18, verso 35, que nos diz assim, Lucas 18, verso 35, obrigado. Vamos lá. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Então Jesus está aproximando de Jericó, ok? Havia um mendigo sentado à beira do caminho. Quantas riquezas o texto dá. Depois a gente volta aqui, vamos lá. Verso 36. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto e dizia novamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então Jesus parou, uau, e ordenou que lhe trouxesse o homem, uau. Quando aproximou-se dele, Jesus lhe perguntou: o que é que você quer que eu lhe faça? Entre aspas, ele disse: Senhor, eu quero ver, quero voltar a enxergar, quero ver novamente. Respondeu o homem. Jesus lhe disse: então receba a sua visão, a sua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isso louvaram a Deus com ele. Palavra de Deus para a nossa vida, ela merece um glória, merece um aleluia, merece uma reverência. Amém. Bom, existe uma música, eu não sei, acho que é do Marcelo Nascimento: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor, né? É muito linda essa canção, e ela conta justamente essa narrativa, né? Em que uma multidão numa cidade estava querendo que esse homem calasse a sua voz, não deixando ele gritar pelo seu socorro. Lembrando, quem está na condição de miserável, na condição de mendigância, na condição de uma natureza muito desumana, é esse homem. Então quem está em colapso aqui é ele. Quem está em colapso deve se pedir socorro. E a multidão diz: cala-te. E Jesus ouve que a voz do homem aumentou. Dá a entender que Jesus não deixou de gravar o timbre de voz desse homem, e quando ele tornou a falar novamente, Jesus falou: é o mesmo. Lembra que a multidão descorre, e a multidão, ela também recrimina o homem, dizendo em alta voz: cala-te. E ele torna a falar novamente, com forma mais intensa, e Jesus gravou o primeiro pedido de socorro. E agora, após o grito desse homem desesperado, Jesus agora para a sua caravana. Lembrando o que nós dissemos aqui: Jesus está a caminho de Jerusalém, a caminho de se entregar. Jesus, mesmo sabendo o que ele precisa fazer, mesmo assim não deixou de atender um pedido de alguém que para a sociedade não tem valor, mas para ele o grito mostrou um grande zelo e um grande valor. E há uma colocação em que esse homem diz, chamada filho de Davi. Tem toda uma conjunção para nós entendermos por que ele vai chamar filho de Davi. Porque alguém disse: é Jesus que está passando de Nazaré. Ele falou: é Jesus de Nazaré, então é o filho de Davi. Uau! Quantas coisas nós iremos mergulhar aqui hoje. Quem quer aprender um pouquinho hoje? Então diga para o seu lado: você vai sair sabendo mais uma história hoje. Bom, no versículo de número 35, que é o primeiro versículo, porém, dentro do capítulo 18, é o 35, o número do versículo, diz assim: quando Jesus se aproximava, ou seja, na saída de uma cidade para a entrada da outra, eu vou mostrar isso mais na frente, de Jericó, havia um mendigo cego, sentado à beira do caminho. Quando nós nos tornamos reféns de nós mesmos, né? E achando que nós somos o que o momento oferece para a gente às vezes se torna igual a esse homem, cego, não físico, mas espiritual, descrente da fé, descrente que Deus pode fazer novamente, ou descrente que Deus pode nos levantar e mudar a nossa chave, como estava ele aqui, mendigo, né? Quando a gente se torna um cego espiritual, a gente acha que o desemprego é para sempre, a enfermidade é para sempre, o dia mau é para sempre, as coisas ruins são para sempre, e não são. Uma das coisas que a gente deve se observar é que esse homem está sentado à beira do caminho. Lá na frente eu vou informar, e já vai pegando essa senha agora, que ele está à beira do caminho, ele está indeciso. Ele não está na cidade antiga e também não está na cidade nova. Existe a Jericó antiga e a Jericó nova. Ele está indeciso, ele não sabe. Entre o passado dele e o futuro dele, ele está preso no presente, não sabe para onde vai ir. O tanto que o texto diz que ele está à beira do caminho é um problema.
Jesus ele vai dizer que ele é o caminho. Ele afirmou para a gente. E a beira ainda não é o caminho. É alguém que o texto, já lendo todo ele, vai dar-se a narrativa. Alguém vai chamar ele pela essência, raiz de Davi, filho de Davi. Alguém vai gritar desesperado. Mas alguém conhece o caminho, mas ainda decide viver à beira do caminho. Não é muito longe para a gente ir nisso aqui. Quantas pessoas ainda não decidiram o caminho por completo? Quantas pessoas ainda não decidiram entregar a sua vida por completo? O Salmo de número 37, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Por mais que nós sejamos impulsionados, incentivados, instruídos, ensinados a caminhar no caminho e não temer. O que é caminhar no caminho? Para caminhar no caminho com Jesus eu preciso largar muitas coisas. E o que é a beira do caminho? Você quer, mas não tem força, porque muito peso ainda você carrega, muitos traumas você carrega, muitos vícios você não quer deixar, uma vida estranha, uma vida alheia, uma vida antiga não queremos deixar. E isso para a gente hoje é trazido como a beira do caminho. Você pode estar na igreja como esse rapaz estava clamando por Jesus. Você pode gritar, você pode louvar. Ora, eu ouvi vocês louvando agora, foi maravilhoso, fabuloso. Isso significa, uma vez que você não renunciou e não vive a verdade do evangelho, você até louva como esse cara, de voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ainda não chegou no caminho. Você está à beira do caminho. A beira do caminho, irmãos, para nós significa em cima do muro. Eu não sei se eu desço, ou não sei se eu vou para um lado, não sei se eu vou para o outro. Significa uma vida indecisa, sabe? Uma vida que não tem decisão própria, uma vida que não sabe aonde quer chegar. E o salmista ele vai colocar para a gente no Salmo 140, o verso de número 4, o perigo de estar à beira do caminho. Veja bem, Salmos número 140, no verso de número 4, tem alguém comigo? Ó Senhor, protege-me das mãos dos perversos, guarda-me dos homens violentos, pois que me tramam, planejam contra mim. Ó, quando eu estou na beira do caminho, tudo aquilo que o inimigo planeja contra mim pode se tornar uma realidade. O inimigo pode ter facilidade, porque é como ele diz, né? Mateus 23. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas. O que ele está dizendo? Uma galinha, irmão, ele pegou um animal inofensivo, um animal que você pega ele com facilidade. Mas tenta uma águia pegar um pintinho quando a galinha está perto dele. Não pega. A galinha vira um falcão, meus irmãos. E Deus está dizendo assim: olha, quantas vezes vos quis juntar com uma galinha debaixo das suas asas. Eu sei, os pintinhos têm proteção quando eles estão debaixo das asas da galinha. E a mesma coisa, quando a gente começa a caminhar com Deus, mas começa a caminhar leal, irmão, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Quando nós caminhamos de verdade com Deus, meus irmãos, a gente é tomado de uma força, de uma disposição, de uma fé. Por quê? Porque a consciência está tranquila, a alma está entregue, então nossas vidas já estão na mão dele. É literalmente o hino da harpa: solta o cabo da nau, pronto. E o salmista vai colocar isso no verso 5, ó: os orgulhosos me preparam uma armadilha, estenderam uma rede e armaram cilada ao longo do... Exatamente, irmãos. Se nós estivermos somente à beira do caminho, ao longo do caminho e não no caminho, algumas ciladas da vida, algumas coisas que o inimigo quer fazer, ele vai conseguir. Porque se nós estivéssemos, meu irmão, no caminho, se nós estivéssemos somente à beira, nós nos tornamos alvo fácil dele. É como se estivesse brincando, sem compromisso, sem nada. Você não quer regra, você não tem doutrina, você não tem caminho para seguir, você vive quando der vontade eu vou, quando eu quero eu vou. Ou seja, se você vive condicionado dessa forma, acredite, o nosso querido mendigo que vai chamar na frente Bartimeu, ele parece muito com você. Talvez você tenha roupa, talvez você não pede dinheiro a ninguém, mas no que tange ao espiritual, a sua vida está uma pobreza para com Deus. Sua vida está uma pobreza, e é o que o texto mostra para a gente. Então, qual é o convite que Deus tem para a gente? Entre no caminho. Entregar-se totalmente a Deus, irmãos, você não vai se arrepender nunca. Você vai se arrepender na vida de ter feito um negócio que você pensou que tinha lucro e não teve. Uma casa que você comprou, descobriu que tem um vizinho que não presta. Um carro que você comprou, que você descobriu que o carro tem um problema crônico, ok?
Alguma coisa na vida, uma empresa que você olhou, meu irmão, e falou, poxa, eu quero ir para essa empresa, é o meu sonho, chegou lá, não era nada daquilo que você estava pensando. Mas, irmãos, não há decepção para aqueles que acham a Deus. E o Senhor nos faz um convite: buscar-me-eis, encontrarei quando buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Entrar no caminho e ter convicção daquilo que Deus preparou para a nossa vida e tem na eternidade. Está comigo aí, não? Agora, o que nos mais traz aqui a remeter-se é a palavra filho de Davi. No 3, você repete comigo, filho de Davi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ao ouvir o barulho, verso 36, da multidão que passava, perguntou: o que está acontecendo? Por que ele perguntou? Certamente você já raciocinou e viu que ele não enxerga. Mas o texto apresenta para ele que ele ouviu o barulho. Então, um dos sentidos dele está funcionando, que é a audição. A visão está perturbada. Acredite, pelos livros históricos, pelos historiadores, a história no qual esse cara perde a sua vista é uma história terrível, uma história tenebrosa, uma espécie de Sansão que os filisteus arrancam os olhos. E alguns historiadores vão dizer que o Bartimeu teve os olhos arrancados. E aí o milagre é duplo. Para Jesus curar ele, teve que colocar olhos nele de volta. Eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que um pastor mentindo. Vai dizer que tu trouxe a vaca de novo. Deixou em casa. Está onde? No ministério infantil. Deve ter alguém falando de vaca lá. Verso 37. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré estava passando por ali. Alguém informou que ele não via. O poder da comunicação é extraordinário. Tem gente que nunca viu o que é a igreja, o que é Rehobote. Tem gente que nunca viu o que é Jesus. Tem gente que nunca viu o que é a Bíblia. Mas a comunicação é algo extraordinário. A comunicação nos mostra em Atos capítulo 8, quando o eunuco ele lia, mas não entendia. E Filipe senta na carruagem e começa a se comunicar com ele. Sabe, irmãos, nós temos uma virtude, um rio a jorrar sobre nossas bocas. A palavra de Deus, ela deve ser falada e anunciada através de nós. Quando o Senhor fala: a quem enviarei, não é para que outros vejam, para que outros ouçam o que Deus tem feito na sua vida. Abra a boca de Deus, irmãos, abra a boca que Deus vai encher. Um dos discípulos, eles disseram assim: olha, nós não sabemos o que falar. Jesus falou: ainda bem. Quando eu disser assim, vocês não sabem o que você falar, você vai dizer: ainda bem. Vocês não sabem o que falar. Uau, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Ainda bem, eu não sei falar. Literalmente, se a gente soubesse falar, se a gente nos preparasse para falar, a gente falaria de nós mesmos, né? Imagine quantas vezes a gente quer montar um discurso e falar alguma coisa, e a gente acaba falando mais de nós do que dele. Mas na verdade o que os discípulos estavam dizendo é: Senhor, a gente não sabe o que falar, não sabemos como começar. Ele falou assim: fica tranquilo, que o meu Espírito falará por vós. Outro dia eu coloquei uma chave aqui no culto. Essa chave foi muito importante para a minha vida própria. Porque às vezes a gente lê um texto, lê uma história, lê um livro, lê a Bíblia, tem um sonho, e às vezes a gente fala: para que eu sonhei isso, né? Para que eu li isso? Imagine você fazendo um devocional, e o devocional teu é sem pé e sem cabeça para você estar vivendo. Aí você fala: caramba, tá bom, é palavra de Deus, amém, amém, Senhor. Mas aí Deus está anunciando para você, antecipando o que você vai viver daqui a uma semana. Você está entendendo? Então tudo que a gente ouve, irmão, ele vos lembrará. Tudo que a gente lê, ele vos lembrará. Então quando Jesus falou que o Espírito vos anunciará, é o quê? Tudo que eles já viveram com Jesus, tudo que eles já tiveram experiência com Jesus, tudo que eles já conheceram da Torá. Quando eles estiverem de frente com a pessoa no qual eles estão habilitados a falar e pregar, aquilo tudo que tiveram de experiência na vida deles será derramado agora como um rio sobre essa pessoa. Fala para a pessoa do seu lado: tem uma informação, uma biblioteca dentro de você, tem uma experiência, as experiências que já te contaram, as experiências que você já viveu, são essas informações, talvez que você nem lembra agora, mas quando estiver na hora, com a pessoa certa, no dia certo, todas elas serão contadas tintim por tintim. Alguém aí recebe essa palavra aí, meu irmão? Então começou a gritar. Começou o quê? Uau, o que nos deixa apavorado, né? O que gente hoje fala assim: não vou para aquela igreja, só tem gritaria. Foi o que criou solução para um cara. Imagine se a gente ficasse ouvindo opiniões alheias, né?
Então começou ao quê? Não precisa. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente repreendiam, é sempre assim, né? Lembra da mulher do fluxo de sangue de Lucas 12? Quando ela tenta chegar perto de Jesus, parece que os discípulos tinham um cordão, uma proteção, e alguém talvez dificultando também, querendo um milagre, ela teve que enfrentar a multidão para depois tocar em Jesus. Muitas pessoas olham ambientes cheios de pessoas de difícil acesso como um problema. Não é propósito. Isso é para valorizar e a fé é aumentar. Porque uma vez que eu não preciso de fé, Jesus está na minha frente, não tem ninguém, não precisa de fé. É lógico, somente vou tocar e andar nele. Agora, quando tem dificuldade, quando tem problema, quando tem empecilhos, aí eu preciso usar o quê? A fé, a garra e a determinação. Muitas das vezes a fé, ela é colocada em dificuldade. Tiago vai dizer, eu vou te mostrar a fé que eu tenho pelas obras que eu faço. Então, para que ele pudesse extinguir a fé, a palavra fé, tomar ela uma realidade, ele tinha uma dificuldade no qual lhe exercia o direito de ele racionalizar daquela dificuldade e exercer a fé, o dom. Está comigo aí, não? E agora ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, filhos de Davi. Agora eu quero trazer para você aqui, Ruiva, que a maior dificuldade, eu acredito que quando ele diz filho de Davi, Jesus parou. Foi aí. Quando ele diz filho de Davi, Jesus deu um alerta nele, um choque. Decidiu parar a sua caminhada. Por quê? Nós estamos vivendo uma entrega de Jesus. Nós estamos vivendo as páginas anteriores, uma leva de judeu que conhece a Torá, mas não crê em Jesus e não crê que ele é o Messias. E esse cara, mesmo sendo cego, ele está dizendo, filho de Davi. Ora, não sei o que para você significa isso, mas ele falar filho de Davi, ele está dizendo assim, é o cumpridor da promessa. Aí quero mostrar para você. Mateus capítulo 1, verso 1, por favor. Mateus 1, verso 1, posso ler? Mateus 1, verso 1. Mateus 1, verso 1, posso ler? Esse é o registro dos antepassados de Jesus, descendente de quem? O cara, ele sabe quem é ele. Os fariseus, os religiosos, não crê que ele é o Messias. Por acaso virá alguma coisa boa de Nazaré? E esse cego, sem os olhos, está dizendo, ele é o filho de Davi. É claro que ele é filho de Deus. Mas de Abraão, ele é o herdeiro da fé. Mas de Davi, ele é da linhagem de reis. Ele é rei, ele é senhor, como todo o texto diz para a gente. Então da linhagem de Davi, ou seja, da genealogia de Davi, nasceu um rei. E o texto de Mateus, da genealogia das 14 gerações, né? De Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até Jesus, mostra em que ele é descendente de Davi. Então tem um cego que não tem olhos, mas tem sentido e tem esperança e tem fé. A raiz de Davi. E quando ele diz Jesus, filho de Davi, para tudo. Ele estava chamando Jesus do que poucas pessoas o reconheciam. E essa foi a atenção que Jesus deu para ele, chamada especial, ao ponto de parar. Não vamos por muito mais nem menos, mas olha só o que diz Isaías, capítulo de número 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6, texto conhecido demais e muito amado esse texto. Alguns já sabem de cor salteado. Pois um menino nasceu, um filho não foi dado. O seu governo estará sempre sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade, justiça e trono de quem? Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor fará isso acontecer. Então, quando esse cego, chamado Bartimeu, pelo escritor Marcos, ele vai ser anunciado, a primeira coisa que ele diz, quem é que está passando? Alguém diz, Jesus de Nazaré. E ele fala, Jesus, filho de Davi. Sabe algumas coisas que a gente pode tomar como partido na nossa vida? São as promessas. Ele se sentiu como possuidor daquelas promessas. Ele falou, é o meu Jesus, é aquele que eu estou esperando. Sabe, irmãos, a cegueira, o momento difícil que a gente passa, a gente deve declarar quem nós somos, o que Ele fez e aonde nós estaremos assentados. Em Deus nós faremos proezas. Sabe, irmãos, o Davi, ele lutou contra o Golias, apesar de ele ter uma funda, ele falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, não sei qual o gigante, não sei qual a dificuldade, não sei qual a parte da sua vida que hoje você diz que está totalmente desesperado como esse homem cego, ou como
como Davi enfrentando um Golias, mas uma coisa é eu ir sozinho, outra coisa é Deus ir comigo. Uma coisa é eu falar o nome de Jesus e outra coisa é eu saber das promessas que Ele tem para minha vida. Jesus, filho de Davi. Não é comum, não é comum. Verso 37. Verso 37. Por favor. Lucas 18. Verso 37. Lê para mim, irmãos. Disseram-lhe que era. E como ele começa a gritar no verso 38. Como ele começa a gritar no verso 38. Sabe o que ele está dizendo? Para uns é só Jesus, mais um. Até porque a palavra Jesus, Josué, é o mesmo significado, o mesmo nome. Então tinha outro Jesus também. Mas quando ele grita, mas ninguém é da descendência de Davi. Fala para essa pessoa do seu lado, você tem raiz, você tem chamado. Bota a mão no ombro dela e diga assim: Deus chamou você desde o ventre da sua mãe, seu cabeção. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo sobre promessa, descendência, trono. Então o que eu tenho para isso? Existe um trono, um lugar esperando cada um de nós. Ainda que a multidão não saiba discernir, ainda que pessoas pensem, aquele lá é Bíblia, aquele lá tudo é igreja. Não é só isso não, meu irmão. É raiz, é promessa. Ei! Alguém vai dizer, é Deus, que Deus é esse, que Jesus é filho de Davi. É o menino que nasceu, um novo príncipe nos deu, o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel. Grite no seu lugar, Emanuel. Grite no seu lugar, Emanuel. Então uma colocação desse homem cego, porém ouvinte, perceptível o que está sendo falado. E isso também chama atenção para nós de uma seguinte colocação. E a colocação é essa, meus irmãos, que fazer a diferença basta a gente ouvir. Nós estamos num ambiente onde pessoas morrem e pessoas são avivadas. Por quê? Porque umas estão somente escutando, mas outras estão ouvindo. Nós precisamos ter um discernimento que há um clamor de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Hoje que você sai alimentado, que eu saio alimentado, que saiamos alimentados daqui, dizendo que nós temos promessa e a raiz nossa não nega. Pastor, mas a minha família não deixou um legado espiritual para mim. Mas Deus está construindo através de você. E através de você os seus filhos, os seus netos estarão, meu irmão. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará, meu irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus se você o ama. Então Jesus, no verso 40, parou e ordenou que lhe trouxesse o homem. Quando ele se aproximou, Jesus perguntou: o que quer que eu faça? Tiago vai dizer que não recebe porque não pede direito. Esse homem tinha todo tipo de argumento para pedir alguma coisa antológica ao que ele está sofrendo. O que quer que eu faça? Tira a minha capa, me tire dessa situação de miséria. Pronto, eu já vou abrir para você o que eu vou caminhar para o final. Aquele homem estava ali porque mataram o pai dele e também cegaram ele para que ele não pudesse reivindicar e também cometer assassinatos, ou seja, suscitar o nome do seu pai ou ter um desejo, um espírito de vingança. Então ele podia dizer assim: eu quero que meus inimigos morram. Ele poderia falar isso. Mas ele pede para sair de uma situação de pobreza, uma situação que talvez para muitos traz muito conforto. Porque viver na dependência de alguém, ter um saláriozinho que alguém te paga, uma boquinha do governo, né? Ter alguma coisa assim, alguma coisa ilegítima ou talvez ilegítima que deixa você, sabe?
O fulano não vai fazer nada, ele está doente, né? Então ele não pode fazer nada. Então tem alguém fazendo por você. Quando é que você vai ser curado? Se tem alguém para fazer para você no seu lugar, você não vai querer ficar bom nunca. Mas ele diz assim: eu quero voltar a enxergar. No dia de hoje as pessoas estão tão sem noção que Jesus perguntasse: o que é que você quer? A pessoa cega fala: me dá um cão guia. Tem gente que pediria hoje, as pessoas estão pedindo coisa que nem sabem, irmão. Eu acredito que uma grande porcentagem fala assim: me dá um cachorro para guiar a minha vida, mas não pede a visão para voltar a trabalhar, para voltar a viver, para voltar a sorrir, para voltar a produzir. Não pede, irmão. Me dá uma bengala, me dá uma cadeira de roda, me dá um salário, uma pensão, que tá bom. Não, o cara pede uma coisa para ele voltar ativa. E ele diz assim: eu quero voltar a ver. Eu quero a minha visão de volta. Uau! Ele pede a visão. Quando ele pede a visão, ele sabe as consequências que isso vai dar. Uma vez que ele voltou a enxergar, está bem, ele precisa no INSS dizer assim: eu era isso, não sou mais. Uma vez que agora ele pode voltar a trabalhar, ele deve chegar e dar baixa a alguma outra renda, alguma outra fonte que era ilegítima pela improdutividade dele. Isso é nascer de novo. Uma vez que ele conhece alguém e ele vai casar, ele precisa também dar baixa na sua pensão do antigo relacionamento. É a vida desse homem, é a vida. E o que a gente não vive. Tem gente que não casa por quê? Porque tem medo de perder pensão. O cara falou assim: vai a capa, eu quero enxergar. Está comigo aí, meu irmão? Não precisa ficar feliz com isso não, viu? O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver novamente. Jesus lhe disse, verso 42, receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, verso 43, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus, e todos presenciaram isso e louvaram também a Deus. Uma coisa que me traz a intenção nesse texto é saber que o meu milagre vai influenciar muita gente. A minha decisão vai trazer muita gente para comigo a servir a Cristo e a louvar a Cristo. A minha decisão pode me trazer alguns prejuízos que eu acho, mas na verdade traz muito mais benefício do que me tira. Sim ou não, pessoal? Então o texto diz, no mesmo instante o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus, e todos, presta atenção, todos presenciaram isso, louvaram a Deus. Ou seja, agora eles seguiram para dentro da cidade. Aonde eu quero falar para vocês sobre duas Jericó. O Herodes, nos dias de Jesus, a partir do ano 1 de Cristo, ele construiu uma nova cidade devido a uma palavra de Josué. Quem lembra quando Josué foi lá e rodeou as muralhas de Jericó, e ele clamou lá e as muralhas caíram? Josué amaldiçoou aquela cidade. Josué capítulo 6, verso 26, ele diz assim, Josué capítulo 6, verso 26. Por que tem duas cidades? Josué capítulo 6, verso 26. Josué 6, 26, posso ler, irmãos? Naquela ocasião, Josué pronunciou essa maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. Então Josué amaldiçoou a quem tentasse levantar algum muro, e as muralhas caíram porque eles rodearam a cidade e gritaram. Aí Josué lançou uma palavra, então não houve ninguém para reconstruir Jericó. Uma vez que nós fomos lá na última, nós vimos a nova Jericó, e a antiga, ela sendo escavada e descoberta. Está ainda sobre o escombro, mas já sabe o lugar legítimo dela. A distância de uma para outra era de 20 km, de 5 km, e 20 km para Jerusalém. Então Jesus está saindo de uma cidade, caminhando com a outra, com uma distância de 5 km, entre uma cidade, uma saída e a entrada da outra, e também está a 20 quilômetros para entrar no lugar onde ele jamais vai sair, a não ser vivo e ressurreto. Está comigo aí, não? E o que nos dá a entender então é que tem duas Jericó. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque lembra que eu falei que eu vou trabalhar com os 3 textos sinóticos da Bíblia, ok? Então anota, por favor, Mateus capítulo 20, se você quiser ler tudo em casa. Separei apenas 2 versículos. Mateus capítulo 20, verso 29. Veja bem, Mateus 20, verso 29. Mateus 20, verso 29. Mateus 20, verso 29. Quando Jesus e seus discípulos saíam grava isso, o que ele está dizendo? Qual é a direção? Eles estão saindo uma grande multidão os seguiu. Está saindo de uma para entrar na outra. E outra coisa que o comentarista chamado Mateus coloca para a gente, que não vai mudar nada, nenhum rumo da nossa prosa, é que não era um cego só. Olha o que ele vai dizer no verso 30.
2 cegos estavam sentados à beira do... Ah, legal. Quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O texto diz 2 cegos, o texto também coloca a petição no plural, diz nós. E o texto também trata para a gente no verso 29 que eles saíram. Agora eu queria que os irmãos acompanhassem comigo Marcos, que é o nosso texto principal da noite, capítulo 10, verso 46. Marcos, capítulo 10, verso 46. Eu disse Marcos, capítulo, verso. Quem está vivo aí, por favor? Quem está vivo? Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Foi quando Jesus e seus discípulos saíram da... Lá diz que entraram, agora saíram. Essa fusão saiu de uma, mas entrou na outra. Acredito que saiu da antiga, passou por eles, entrou na nova. Até porque Jericó era um refúgio de uma cidade para você botar os animais para beber, para você dar de comer a bebida. É uma cidade bem populosa, né? Uma cidade bem farta de comércios. Então todos passavam por lá. Um ponto obrigatório, tá? Então Jesus também passando, chegaram a Jericó. Quando ele e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o seguia. Um mendigo chamado, cego, chamado o quê? Filho de... Engraçado, Lucas 18 não diz, Mateus também, no capítulo 20 não diz, mas ele faz a questão agora, o evangelista Marcos, de colocar um nome. Você vê que a deficiência é a mesma, a história é a mesma, mas agora ele coloca o nome desse cara. A palavra Bar, tem outro Bar na Bíblia, chamado Barnabé. A palavra Bar quer dizer filho de, ou seja, o nome do pai do Barnabé era Nabé. Mas como se dava a origem, fulano, filho de ciclano, então botou a palavra Bar como principiante no nome da pessoa. Então o nome desse cara aqui, Bartimeu, vem da sua filiação do seu pai, chamado Timeu. E o texto próprio vai mostrar isso para a gente, né? Um mendigo chamado Bartimeu, filho de quem? Então só levou o Bar para dizer, ele é filho de Timeu. O próprio texto faz a questão de colocar essa colocação para a gente, que é maravilhosa. E eu quero levar isso até o final. A gente sempre carrega na nossa vida e inopera na nossa vida esse prefixo nosso, né? Quando dá alguma coisa errada, a gente fala, isso vem dos meus pais não me ajudaram. A gente sempre canaliza a alguém que poderia fazer e não fez para a gente. Talvez esteja aqui hoje você, um Bartimeu da vida, seja homem ou seja mulher, canalizando ainda e não olhando para Jesus, que pode chegar e mudar a sua vida, mas fica olhando o que fizeram, a quem te tocou, a quem te traiu no passado, a quem te abandonou, a quem te levou para ser adotado. Você fica canalizando uma opção de coisas, mas Jesus está dizendo, mas eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. Então esquece esse Bar. Na verdade esquece não, lembra desse Bar. Mas esquece o seguinte, que ele não tem poder de mudar a mudança que Jesus quer fazer em você. O Bar quer dizer a minha casa, o Bar quer dizer a minha família, o Bar quer dizer o meu passado, o que fizeram ou o que eu fiz. Mas esquece que você tem um nome, Timeu. Olhe para esse vizinho do seu lado e diga, fala, Timeu. Chama ele de Nabé. Então, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Já olhamos. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, ok? Muitos diziam aos brados. Aqui ele já disse, quando ele soube, certamente alguém contou. E o outro evangelista disse que alguém contou para ele. É muito bom ler os três, né? Aí... ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos diziam aos brados, calem-se, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, pois, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de... Irmãos, cá para nós. Aqui o texto mostra para a gente uma multidão querendo calar a voz. A gente tem essa multidão na nossa mente todos os dias. Não vou mais, vou desistir. Quero me calar, quero tirar a vida. Quero morrer, quero me separar, quero fugir. A gente tem essa multidão gritando
todos os dias em nossas vidas. Não quero levantar, não quero ir, não quero fazer. A gente precisa calar essa voz que todos os dias levanta para nos atormentar. Qual o único segredo de calar essa voz? Ela tem um grito dela: o meu precisa ser mais alto do que o dela. Eu dei uma chance para você. A voz dizia: cale-se. Qual a voz que tem te rodado, te cirandado? Qual a voz que tem sondado você, a sua casa, os seus dias, as suas emoções, o seu físico, o seu espiritual, o seu sentimental? Qual a voz que tem dado uma ordem para você? Seja um vencedor, como um cego foi. Ele resolveu gritar mais alto do que aquilo que lhe dava direito de existir. A multidão dizia: cala-se. E ele gritou mais alto do que ela. O Golias disse: vou te matar. E Davi gritou mais alto do que Golias. Maior é o que está em nós. 1 São João, capítulo 4, verso 4, do que o que está no mundo. Por muitas vezes a gente tampa a nossa boca, a gente freia a nossa boca, porque isso traz para a gente menos exposição. Não quero me expor, mas não se expor, o inimigo vai falar e você não vai falar. Ah, pastor, vou me calar porque Deus vai falar no meu lugar. Não, o texto mostra para a gente que tem lugares que é para gritar. Existem lugares que eu tenho que falar. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, de falar e de calar. Tem alguns lugares que o falar é prata, mas o calar é diamante. Mas o texto mostra para a gente que mediante uma afronta dessa, de uma multidão, um turbilhão de informação, querendo me trazer morte, querendo atrofiar a minha vida, querendo matar os meus sonhos na minha mente, e essa multidão diz: você não vai conseguir, você não pode, você é fraco. Mais uma vez, olha aí, não disse, não duraria muito. Para essa multidão de vozes que não acrescenta nada, eu vou dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém pode dar um grito nessa noite, pelo amor de Deus, meu irmão? Quando Jesus ouviu, parou e lhe disse: fale para ele vir aqui, verso 49. Então chamaram o cego, ele disse: anime-se, venha, ele está chamando. Alguém que foi chamar, acredito que foram os discípulos. E os discípulos deram a motivada no cego. É sempre bom quando tem alguém dizer assim: cara, Jesus está te chamando, né? Sempre bom quando a gente encontra pessoas no qual... Já pensou? Alguém, o outro cego que o Marcos apresenta, que o Mateus apresenta pra gente. O outro cego, talvez ele fala: pô, cara, vamos ficar aqui, esse negócio não é pra gente não. Talvez a própria família, um amigo comum, né? Mas é tão bom quando encontra alguém, porque eu não sei pra você, porque essa palavra de animação, ela talvez pra você funciona. Porque você tá aqui, tomou banho, você tem roupa, você tem casa, você comeu. Mas animar para um mendigo, você chegar para uma pessoa que está na rua, à mercê do que vai comer, do que vão fazer, e falar com ele, dizer para ele: pô, tem ânimo. Ele vai dizer: tá bom. Fácil falar, né? Então alguém chega para esse mendigo e fala: anime-se. Cara, como é bom. O que eles estão dizendo para ele? Anime-se. Cara, se esforça, eu sei que está difícil para você. Eu sei que você está aí há muito tempo, eu sei que você não enxerga, eu sei que você não toma banho há dias, eu sei que você não come há muito tempo, eu sei que você perdeu o seu lar, perdeu sua identidade, a sua casa. Cara, mas tem uma esperança para você à frente. Você entende essa questão, cara? Tem alguém do seu lado aí? A Bíblia diz: uma ou outra te ajudou e o próximo disse: esforça-te. Dá uma empurrada em alguém e fala: esforça-te, cara. Ainda que mexa na cadeira, dona Zezé, ainda que mexa na cadeira, ainda que traga um desconforto, dá uma balançada para alguém e fala: eu sou um discípulo de Jesus, estou dizendo, anima-te.
gostoso, irmãos. Mas é tão gostoso quando alguém conhece a minha fraqueza, né? O discípulo poderia dizer assim, já viu aquele discípulo sem identidade? Poderia olhar para esse mendigo e falar assim: pô, Jesus está te chamando, mas fica aí, cara, você está doente, pô, vai doer para levantar. Cara, existe dores que vai doer, mas é uma vez só. Existem coisas que a gente tem que enfrentar, meu irmão, porque é uma vez só. Quando é que Davi enfrentou outro gigante? Os discípulos de Davi que enfrentaram, ele mesmo não. Então, quando a gente decide romper, ainda que doa, ainda que seja um movimento que a gente nunca fez, ainda que seja algo inédito, mas é uma vez só, para definir quem eu serei depois dessa dor. Sabe, irmãos, existe uma dor, a pessoa quer ser mãe e ela não sabe qual é a dor, mas depois que ela sabe aquela dor do prazer, irmão, que fala, eu quero ter, vai doer muito ter filho, não tem problema, não tem problema, eu quero ser mãe. A uma disse, o filho na cena falou, Benoni, filho da minha dor, da minha alegria. Não tem problema qual será o tamanho da sua dor, esquece a dor, irmão. Quando você olha o propósito, irmãos, tem aquele brinquedo que eu fui lá no Ceará, lá em Fortaleza, é Ceará ou o quê? É Ceará, Fortaleza. Aquele brinquedo aquele é um demônio em pé, irmãos. Aquele é o brinquedo mais radical do Brasil, irmãos. Quando eu olhei aquilo, um monte de gente desistindo, descendo, tudo para me trazer medo e pânico, cara. Aí um outro brinquedo que estava no parque assim, está interditado porque um rapaz caiu dele, morreu. Eu falei, Jesus, tudo para desistir, tudo, cara, tudo. Eu estava assim, sabe, você foi não? Aí, tá vendo? Ela foi, mas não foi. Ela foi no parque, mas não foi no brinquedo. Aí quando eu olhei aquele brinquedo, eu falei, cara, é minha chance. Porque quando o cara me mostrou o vídeo, eu falei, eu quero esse vídeo. Eu fui pelo vídeo, irmão. Porque esses vídeos, quando eu começar a dar palestra, eu vou começar com ele. O pastor Charles não veio aqui, fez a montanha-russa? Eu vou fazer o insano. Já viu como é que é o vídeo, irmãos? A música do vídeo, o efeito dele. Quando eu vi a montagem que eles fazem, eu falei, eu quero ir pelo vídeo. Sabe o que eu fiz, irmão? Fechei a cara e fui subindo. Quem já foi ver os Farofeiros 2? Quem já foi ver os Farofeiros 2? Quem já foi ver? Meu irmão, fui daquele nível lá, mas... é verdade. Paizão foi num brinquedo, na metade do caminho ele se jogou no chão, falou, agarrou na grade, falou, não quero ir. Agarrou na grade, não foi, pessoal. Foi uma risada. Isso não foi foi em vários brinquedos, né? Ele só foi no como é o nome? Bate-bate. E na piscina de bolinha. Irmãos, o que me fez eu entrar naquele brinquedo de 41 metros, 105 de quilômetros de descida livre, aonde as costas saem do brinquedo, onde você fala assim, fui a terceiro céu, literalmente, a terceiro céu, onde você sai, meu irmão, com short na cabeça, tudo desconjuntado, né? Mas, cara, quando você chega lá embaixo, você fala assim, todo mundo te olhando, você fala, cara, eu não morri, tá todo mundo me olhando. Você estava arrasado descendo, mas quando todo mundo está te olhando, você fala... Sabe por que a maioria que está lá não tem coragem de ir, está vendo a reação para tomar força, para tomar coragem de ir. Então quando eu desci, eu falei, vou encorajar outros. Cara, muito da hora, irmão. Facinho, né? Arrumando a roupa, tudo e tal. Facinho. Mas quando o cara, antes de eu ir, quando o cara me mostrou o vídeo, eu falei, cara, eu vou. Eu não sei qual é a tua motivação, mas a minha foi o vídeo. Eu falei, eu quero esse vídeo que eu vou mostrar para meus netos. Vou mostrar, vou começar a dar umas palestras e vou mostrar o vídeo motivacional, entendeu? E vou trazer uma história em cima disso. E eu fui pelo vídeo. E o vídeo era pago. Eu sofri 2 vezes. Eu paguei o vídeo, irmão. Já joguei na minha caixa do e-mail e coloquei recorde de radical. Já botei lá, tá no meu e-mail, recorde do brinquedo tal, dei um nome para ele lá, tá lá na minha caixa de e-mail. Existem algumas coisas, irmão, que eu preciso criar motivações. Porém, a mulher quer ser mãe, mas ser filho dá trabalho, nos dias de hoje mais ainda. Mas eu quero ser mãe, então eu vou enxergar a dificuldade, eu vou ser alimentado pelo propósito, pelo meu desejo, pela minha vontade, pela minha conquista. Para você abrir um negócio, é difícil pra caramba, irmão, um negócio nos primeiros dias, se você for um empresário, quiser abrir um negócio, quer ver um empresário tolo? É o que em 1, 2 anos ele começa a tirar dinheiro, só porque está dando. O empresário, irmão, de 1, 2 anos, quando ele abre um negócio, ele não tem vida, ele não tem hambúrguer, não tem pizza, não tem nada.
ele tem que viver ali, ó, para consolidar um negócio. Mas um monte de gente burra, besta, desculpa, falei. Elas, primeiro mês vendeu, fechou num positivo, ela não aumenta o seu poder de estoque, ela vai comemorar, vai pro rodízio, já marca uma viagem e tudo, está jogando o que era para estocar no lixo. Há momento para todas as coisas, irmão. Se José quisesse viver o momento do Egito, naquele momento ele não teria, quando ninguém teria nada, irmãos. Chegou o momento que ninguém tinha nada no Egito, José tinha tudo, porque guardou no tempo certo, fez estoque. Está comigo aí, não? A maior relevância de um empresário não é o que ele faz no momento, mas é o estoque que ele vai tendo. Toda a empresa é avaliada pelo estoque dela. E aí vamos atribuir isso aqui ao espiritual. Quem quer vencer na parte espiritual em tudo? Qual é o estoque de promessa, de palavra que você tem? Minha esposa falou, fizemos sim uma resenha, foi segunda-feira, tá? Fizemos uma resenha com nossos filhos, trouxemos todas as mensagens, comentamos, explicamos. Foi maravilhoso, porque saiu muitos outros textos. Ficamos fora da curva lá, largados igual, né? E isso é maravilhoso, tem que ter estoque. Tem que ter estoque. Quem já veio para o culto sem vontade, levanta a mão. Tem que vir, irmão. Irmão, a parte espiritual não é consultar se você pode ou não pode, se quer ou não quer. O espiritual não se brinca, vai mesmo na dor. Que é um estoque que você armazena. Assim como o empresário, ele vive do estoque dele e é alimentado, é um negócio construído pelo estoque. Assim é um filho de Deus. É o estoque, irmão. No dia que eu vim, né? Lembra da informação que eu falei? Fiz aqui um discipulado hoje, um devocional hoje. Mas a palavra do discipulado hoje não tem nada a ver. Mas é o estoque, irmãos. É uma bagagem, é um conhecimento. Está comigo aqui, não? Então nós precisamos nos enriquecer nessa parte. Diga amém, irmãos. Então que ele foi provido de informação dos discípulos foi: anime-se, disseram, ele está chamando. Eu queria animá-los nessa noite, dizer, anime-se, apesar de, né? Abacuque ele vai dizer, ainda que, todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Talvez você está aí no 4º mês do ano, né? Fala, pô, olha o mês, 4º mês, ainda que, né? Talvez algum negócio, alguma área da sua vida não está rompendo, ainda que. Hoje eu falei ao meu filho o seguinte, foi hoje ou ontem, não me lembro. Gabriel, foi hoje ou ontem que eu falei para ele, calma, espera, tem tempo. Foi ontem. Ontem eu falei para ele assim, Gabriel, calma. Há muita gente comendo um prato de lentilha e largando as promessas. Apressados, muitas pessoas sentimentalmente se relacionando com a pessoa errada porque está sozinha, né? Acha que isso é bacana, bonito, né? Muitas pessoas aceitando qualquer coisa, mas não perseveram na sua promessa. E a Bíblia chama atenção, Isaías 32:8 diz, o nobre, ele persevera pelas coisas nobres. Se eu sei onde eu quero chegar, algumas conversas, algumas coisas virão na minha mente, mas eu preciso colocar os meus olhos fixos naquilo, para que não parem ideias, para que não parem necessidades minhas, né? E falei com ele, meu filho, você está com 19 anos, tudo para frente. Eu me lembro que a primeira carteira minha assinada foi com 21 anos, cara. Imagine, 2 anos ele pode ficar em casa, está fazendo a faculdade, está misturada, física e ED, perdão, e presencial, algumas coisas. Aí de repente fala, caraca, não estou ativo no mercado ainda. Calma, cara. Lembra o Salmo 126? Quem sai andando e plantando a preciosa semente. O tempo do plantio ninguém vê o que você está fazendo. Mas quando vem o tempo da colheita, irmãos, é como alguém vai dizer, aonde você estava? Quem é esse aí? Quem conheceu? Alguém vai dizer, esse aí é o filho de Jessé. Mas Davi estava, meu irmão, lá tomando conta das ovelhas. E de repente ele aparece e alguém fala, ele é o filho de Jessé. Não conhece? Não, porque ele estava escondido, fazendo o que não trazia luz para ninguém ver, não era no outdoor, não fazia nada, não tinha eloquência, não tinha pedestal, não tinha microfone, não tinha plateia, mas ele estava plantando uma semente dele. O interessante é você esperar esse tempo da semeadura sentimental, da semeadura espiritual, da semeadura profissional em todas as áreas. Porque se você não esperar o tempo da semeadura nos teus sentimentos, você vai acabar casando com alguém que pode ser bênção, mas não é o prometido. Foi o caso de Abraão. Ismael é bênção? Deus salvou Ismael, mas não era promessa. Então você pode ter um Ismael através de Isaac.
ao invés de Isaac. Se você se precipitar, a Bíblia diz mãos precipitadas. Eu estou na igreja, ninguém me chama, ninguém faz, é difícil o ministério. Se você entender isso como um afronto e não como um propósito para você ter o seu melhor, e Deus extraiu o melhor do suco seu, você vai ficar chateado, vai querer ir para outro lugar, e no primeiro lugar onde pessoas não têm regra, vai te dar o microfone e vai acabar com a sua vida ministerial. E isso é em todas as áreas da sua vida, irmãos, em todas as áreas. Está comigo aí, meu irmão? Diga, animem-se. Jesus está te chamando. Sem precipitações. O texto diz para nós que no verso 50, Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Uau! Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Repete comigo, Bartimeu. Eu falo Bar. Vai, Bartimeu jogou a sua capa para, Léo, o lado. Diga, Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Após uma palavra de ânimo, irmão, eu já tenho preceitos e caminhos, Marcelo, para sair da beira do caminho. E se ele jogou a capa para o lado, significa que ele está se despedindo de uma história do passado. Ele está se livrando de uma história do passado. E após eu me livrar do passado, não tem como eu ficar mais lançado em terra. Olha o que o texto completo que ele vai fazer. Ele vai dar Por que às vezes eu não consigo dar um salto na minha vida, um upgrade na minha vida? Porque ainda a capa do passado me prende. Ainda algumas colocações do passado me prende. Eu posso andar, mas posso ser aleijado. Eu posso enxergar com os olhos, mas posso ser cego. Não é assim que o Eliseu trata. O Senhor abre os olhos dele para que ele veja. Ele estava com os olhos abertos, mas ele não enxergava a amplitude do que Deus tinha para a vida dele. Não conseguia enxergar o mundo espiritual. Ele via as guerras físicas, mas não via as guerras espirituais. Ele via mais os problemas do que a solução. E agora esse homem lança a capa de lado e levantou e deu um salto e foi até Jesus. Em momento nenhum o texto mostra que ele é paraplégico, tetraplégico, não. Mas o texto diz que ele era mendigo, e a posição de mendigo é ficar cabisbaixo, sentado, olhando para cima, ao invés de estar em pé, olhando olho a olho fixo, não, mas olhava as pessoas com inferioridade. Como é que alguém na rua lhe pede esmola? Ela te olha muito superior, mais do que ela. E esse mendigo agora, ele desfaz da capa. Talvez para você a capa não significa muita coisa, mas sim, ele abandonou as suas limitações e entregou-se total a Deus. A capa dizia que ele era limitado. A capa era uma vestimenta de um morador de rua. Como é que você detecta um morador de rua hoje, nos dias de hoje? O que ele leva debaixo do braço? Literalmente, às vezes, uma coberta, um papelão. Você tem ali como detectar que ele é um morador de rua. A ausência de banho, a quantidade de sujeira, isso tudo ele tinha. Mas o que ele precisava de abandonar de imediato, ele abandonou. Ele disse, eu não quero mais essa limitação. Entregou e foi totalmente para Jesus. Foi curado ainda? Não. Mas ele mostrou o que ele queria. Mesmo antes de receber a visão, ele já disse, ainda que eu não seja curado, ou ainda que eu não fui curado, o meu passado pela minha consciência, só porque ele me chamou, já não tem mais poder sobre a minha vida. Diga bem alto, lança a capa. Então ele abandonou as suas limitações. A capa, irmão, também nos dá uma certa proteção. Por exemplo, um tempo de chuva, um tempo de frio, o que o morador de rua faz? Ele se cobre com papelão embaixo e em cima, ou com cobertor. Faz os dois. Por muitas vezes, irmãos, trazendo para o espiritual, a capa está aí, ó. Pessoas que não estão cobertas de papelão, pessoas que não estão com seu cobertor, mas pessoas que estão com suas feridas, que ainda não cicatrizaram, porque não quer deixar ninguém mexer. Uma ferida, meu irmão, só cicatriza quando eu tiro a capa dela. Quando eu tiro literalmente aquele machucado que cicatrizou, que está com uma proteção em cima, somente, como dá o nome, uma casca em cima. Mas dentro dele há vidros, dentro deles ainda há inflamação, e está inflamando, eu sinto dor no meu corpo todo, mas eu não quero deixar ninguém tocar nisso. E esse mendigo, chamado Bartimeu, dá uma lição para a gente, dizendo, eu preciso me expor,
Ele dá uma lição dizendo: eu preciso deixar Jesus me acessar. Eu preciso deixar Jesus me curar por completo. É certo que nós estamos aqui, irmãos, dá uma olhada na igreja, 360 graus. Não tem uma cadeira vazia. Não tem uma cadeira vazia. Agora você imagina se a gente pudesse chamar um a um aqui para cada um dizer a sua história. Você imagina, sem medo de errar 10 mil, etc e tal. Você imagina se nós chamássemos aqui pessoas, pelo menos chamar a família para dizer como é que é a sua história de vida. Chamasse o casal para dizer o que eles já passaram, o jovem, o que ele já fez. Você imagina o que nós teríamos aqui? Nós teríamos histórias terríveis, no qual nos agregaria aqui muitos choros e muitas emoções aqui. A capa, irmãos, são esse tipo de pessoas que vêm para cá, sorri no louvor, mas depois volta a ficar triste de novo. Você vê, você fala, cara, a pessoa é temperamental. Não é, meus irmãos, não é. É que ela tem uma dor, que ela sorri aqui, mas o pus está dentro da carne. Se não tirar, não vai achar o caco de vidro, não vai achar o ferrão do animal, aí fica aqui. Porque, irmãos, a gente, na verdade, queremos nos intitularizar melhor do que os outros. Nós entramos aqui, o casamento está ruim, mas não procura ninguém, acha que não é legal. Olha, os discípulos foram até Jesus, foram até o mendigo e falaram: Jesus está te chamando. E a gente não permite que as pessoas entrem, porque a gente não quer expor. Claro que eu também sou a favor de você não expor para a multidão, mas pelo menos para Jesus, né? Pelo menos para Jesus. O pastor às vezes faz convite: pessoal, você que se encaixou com essa palavra, vem até o altar aqui. E as pessoas ignoram isso. A maioria não, mas uma minoria. E talvez o que me preocupa é, talvez quem está vindo nem está precisando, mas quem está precisando está ficando no seu lugar paralisado, ainda como um mendigo espiritual, não querendo lançar sua capa, sabe? Sabe o que a mulher do fluxo de sangue diz? Se tão somente eu te tocar. Ela tinha uma dificuldade, multidão. O mendigo tinha uma dificuldade de cegueira. Então, sobre dificuldade, a gente não tem parâmetro nenhum para você não enfrentar. Lançando a capa, ele foi, deu um salto e seguiu até Jesus. A capa também nos mostra que ele tinha uma deficiência. Repete comigo: deficiência não é insuficiência. A gente não pode confundir as duas palavras, colocações. Insuficiência, não tenho possibilidade nenhuma, recurso nenhum, não tem jeito nenhum, não tem mais nada para mim, não. Deficiência são limitações, mas elas podem ser quebradas. Estou diante de uma fisioterapeuta. Se você tiver qualquer um tipo de trauma, seja muscular, seja qualquer um problema nos seus membros, a fisioterapeuta ele faz você voltar novamente a caminhar. Isso significa, você tem uma deficiência, mas através de uma pessoa habilidosa, você não se torna insuficiente, você é suficiente. Então não confunda, irmãos, não confunda a sua dor com a sua insuficiência. Você é suficiente sim. Talvez ele poderia chegar e falar assim: poxa, eu estou aqui paradão, né? Estou aqui cheio de dor. Poxa, eu estou aqui deficiente, como o texto apresenta para a gente. É um visual, mas é. Eu estou aqui deficiente, eu não vou buscar Jesus. Não, irmãos. O texto mostra para a gente que ele deu um salto, ele gritou. Então pare de falar que você é insuficiente. Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou porque ninguém me procurou. Eu não... Para de terceirizar o que é para você. Diga para a pessoa carinhosamente do seu lado, fala: você pode até ser um deficiente, lhe faltando algumas coisas, ou em falta de alguma coisa, mas Deus colocou em você suficiência. Amém? A capa também era um estado claro de quem olhasse para aquele mendigo, olhasse para ele com um olhar de misericórdia. O que a gente detecta aqui? Falei minutos atrás, como é que a gente detecta aqui um gari? Gari geralmente é uma roupa ainda coral? É coral. Como é que a gente detecta aqui alguém da marinha? Geralmente vai estar trajado de quê? Como é que a gente detecta aqui, vamos lá, um exército? Uma roupa camuflada. Como é que você detecta um médico? Então, meu irmão, comportamentos de crente também são detectados pela roupa.
Sim ou não? A roupa também diz muito quem eu sou. Verdade, eu não falo de etiqueta não, irmão. Não é etiqueta. Roupa, modo de se vestir. E o modo desse mendigo mostrava quem ele era. Todo mundo que olhasse para ele tinha uma descrição. E aí vai ser mais prático para a gente ainda. Por quê? Porque já que você ouviu falar desde o começo lá, em que o seu pai era um militante de Roma e decidiu mais não romper, e depois foram os romanos cobrar impostos, e aí deu essa guerra. Diz os historiadores que seu pai morreu crucificado. E aí, para que ele não vingasse a morte de seu pai, foi-lhe arrancado os olhos, ou lhe ferido os olhos. Só que ele tinha que andar com essa roupa. E havia uma descrição nessa roupa, dada por Roma, um nome, uma letra, um símbolo, em que detectava que ele tinha permissão para mendigar. É como um camelô. Um camelô no centro de Bangu, ele tem uma carteira que ele pode estar lá, não é mendigância, ok? Trabalhando naquele lugar. É como alguém habilitado, que tem a sua carteira de habilitação, que dá o direito da pessoa dirigir. A mesma coisa, esse mendigo também, ele tinha uma descrição na sua vestimenta, que ele era um pobre coitado, e que era um mendigo que deveria mendigar a vida inteira. Então ele estava caracterizado. Motivo dele largar a capa: eu não sou o que falaram de mim. Eu não sou quem disseram que eu sou. Eu não sou o que colocaram em mim. Você está começando a entender aí? Tem alguém entendendo? Diga: eu não sou o que disseram a meu respeito. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou o cego. Respondeu: Rabi, quero enxergar. Irmãos, quantas pessoas bobas aqui já descumpriram o que o Tiago falou. Tiago diz: não recebeis porque não pedis direito. Irmãos, esse cara, ele falou assim para Jesus: eu não quero me vingar. Quando ele diz não quero me vingar, ele sabe que era um direito dele de se tornar homem de novo, valente, e vingar a morte do pai. A pessoa, você, viu teu pai morrer cruelmente. Talvez um filho aqui, você viu, pai, um filho morrer de forma cruel, e teu desejo é matar um assassino. E a Bíblia diz: quem tocar em Caim será condenado 7 vezes pior. Aí o homem, no momento em que ele pode despejar a raiva, ele alcança a misericórdia. Por quê? Porque quem encontra Jesus não tem mais sentimento de raiva. Quem encontra Jesus de verdade não tem mais ranço, irmãos. Não tem. A velha criatura morreu e a nova foi levantada em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Ele disse: não quero vingança, não quero mendigar. Jesus falou: o que eu quero que eu faça? Perguntou Jesus. Ele falou: eu não quero mais vingança, não quero mendigar, não quero viver de favor de ninguém. Não quero viver de favor de ninguém. O que você quer? Eu quero enxergar. O que ele está dizendo? Eu quero voltar a produzir, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a construir, eu quero ver, eu quero promover os meus recursos. Sabe, irmãos, hoje a gente vive com essa palavra dondoquinha, né? Deixa o fulano, a infância dele foi muito difícil. Deixa não, irmão, a gente não vai ajudar ninguém. Está empurrando a pessoa para o abismo. A criança é deficiente, ela tem um TDAH, ela tem um Down. Estou com medo. Deixa não, seu filho só vai se tornar forte quando você deixar ele cair. Infelizmente, um machucadinho, se socializar, proteção demais acaba estragando o crescimento, irmãos. E a gente que é pai, irmãos, a gente sempre pensa isso. Proteger demais não é suficiente, irmãos. Acredito que você deve ter marca de infância, que um pai deve ter deixado você se virar sozinho, sim ou não? Quem tem marca de queimadura no fogão na infância, levanta a mão. Quem tem marca de alguma coisa que caiu, rachou o crânio igual eu aqui, levanta a mão. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Eu brincando com uma prima de 2º grau. Um dia eu peguei, meu irmão, dei uma telhada na cabeça da menina. Dei mesmo. Dei uma telhada na cabeça dela. Sangrou. Sabe o que ela fez? Guardou a telha.
De verdade. Guardou a telha, pegou a mesma telha. O que ela fez? Aqui, ó. Tá nós dois igual. Nós dois. Igualzinho. Todo mundo tem uma marca. Aonde estava minha mãe? Minha mãe estava sendo mãe, dentro de casa, cuidando das coisas. Aonde eu estava? Eu estava sendo criança. Não adianta, você está comigo aqui, não? Sabe onde é que nossos filhos se sentem mais protegidos? Na nossa ausência. Porque dentro deles vem aquela coisa da autoproteção, que eles têm instinto. Alguns funcionam. É um instinto da autoproteção. Ai, meu filho vai morrer. Vai nada, vai ficar melhor. A Patrícia falou que uma mãe foi lá entregar uma filha lá. Ela nunca ficou sem a gente. Aí a filha chorando. Aí a Patrícia me contou que ela pegou, deixa ela aqui, botou num parquinho e o menino parou de chorar. Aí a Patrícia fez um vídeo dela brincando, sorrindo com as crianças todas. Aí depois, quando a mãe foi buscar, mostrou para a mãe. E aí, senti tua falta? Quem estraga os filhos? É verdade. Falaram aqui os avós, ó. Falaram os avós. Eu duvido. Ó, avó não. O pai e a mãe não deixam brincar na terra. Na casa do vô, pode brincar. Pega a minhoca. O cuidado que a gente teve com o nosso filho. Muitas vezes já fizeram Nutella na fralda. E quem já pegou o seu filho comendo Nutella? Nutella da fralda. Olha o cuidado, deixou o seu filho comer merda? Olha o cuidado. Está comigo aí, não? O que você quer que eu faça? Eu quero me enxergar, irmãos. A palavra Bartimeu, ela é junta, mas ela é separada. Por que ela é separada? Ela se mistura. Porque não tem como nós negarmos a nossa criação. Não tem como nós negarmos a quebra de aliança dos nossos pais. Não tem como nós negarmos, sabe, a brecha que nossos pais deram para a gente. Não tem como nós negarmos a maldição em que se instalou na nossa vida, o rompimento, o abandono de um pai, a traição de uma mãe. Não tem como. A palavra bar vai fazer parte da minha vida para sempre. Isso não é amnésia, irmão. Amnésia é esquecimento. Eu vou fingir que esqueci. Eu preciso de fato lembrar disso todos os dias. O lugar que eu saí, a comunidade, o beco que morava, era beco D, casa fundo, parte 2, andar de baixo, sabe? Algumas coisas são para nos nortear e manter sempre o nosso pé no chão. Aí você pega um pai que foi violento com a sua mãe. Agora você casou. Bartimeu. Bar eu tenho do meu pai. E agora quem serei eu agora nesse relacionamento? Aí você pega um histórico todinho que está na cabeça desse homem. Mas também ele tem uma decisão. Ele não nega. O título dele, o nome dele se torna Bar. Esse aí é filho do Bar. Como é que o pai dele foi morto? Assassinado. Cruelmente assassinado. Pendurado numa cruz, segundo historiadores, que a Bíblia não traz, a mesma forma que Jesus morreu. Mas ele não se detém a isso, não bota desejo de vingança, não cria revolta com a vida. Quando ele ouve que Jesus vai passar, ele não diz: Jesus, onde tu estava quando meu pai morreu? Jesus, onde tu estava quando arrancaram meus olhos? Ele falou assim: Jesus não tem nada a ver com o que aconteceu, eu quero ele agora. Ele lança a capa fora, ele dá um salto e diz: eu quero uma nova chance. Verso 52, vá, pois a sua fé te curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguia Jesus pelo... Aonde que nós começamos com a história dele? A beira do... E aonde que ele terminou?